Imagine comigo, você tá no show da sua banda favorita e quer comprar um produto para relembrar esse momento bom. Mas quando você chega em casa e analisa com um pouco mais de cautela, você percebe que tem letras destacadas. Elas formam uma frase que leva você para uma aventura desconhecida. E foi isso que a banda estadunidense de rock industrial Nine Inch Nails fez durante os anos 2000. Senhoras e senhores, meu nome é The Art, ou apenas Art, e deixa eu te apresentar um universo distópico com muito mistério que a gente vai tentar desvendar. Depois de introduzir, vamos ao que interessa. Durante a turnê Beside You in Time, que promovia o seu quarto álbum With Teeth, uma das camisetas que continha as datas do show fez exatamente o que eu falei lá no começo. Nessa camiseta, juntando cada uma das letras, temos a frase I am trying to believe. E bem, como ninguém é burro, obviamente tem que ter um site com esse nome. Voilá, temos um início para essa busca. Porém, um detalhe importante, existe um pequeno código numérico lá no fim da camiseta, 24.14.1. Será que pode ser uma linha do tempo? Talvez. Ok, o conteúdo desse site ele explica algumas coisas interessantes. Uma das coisas que a gente encontra ali é o código que a gente viu lá na camiseta, 24.14.3. E pelo visto essa coisa chamada The Presence, que pode ser transmitida através de uma droga chamada Parapin. Tal, e o que é isso? E para nossa sorte, a gente já tem a resposta para essa pergunta. Parapin afeta a química do cérebro, especificamente a dopamina. Uma sobrecarga energética está conectada à esquizofrenia, e a dose da Parapin não é controlada. Ela está na água. Quanto mais você bebe, mais você ingere Parapin. Parece que algumas pessoas são mais sensíveis do que outras, porque acham que é um estilo de vida. Isso as deixam ter visões e alucinações. As do tipo vívidas, achando que está acordado. Parapin é uma droga complexa que autossustenta o sistema imunológico. Parapin é uma droga revolucionária que foi possível alcançar nos estudos da AIDS e outras doenças imunes. Enquanto os antibióticos focam em bactérias e remédios antivirais focam em vírus, o Parapin não é designado para combater um combo de doenças ou algo em específico. Ah, jura? E como é que vai dar pra provar essa teoria? Se a gente for olhar um pouco mais pra baixo na página, existem outras folhas de jornais que dão contexto a mais sobre tudo que a gente acabou de escutar, como uma moça chamada Whitcomb que se recusava a beber a água e que essa tal de vigilância teve que intervir nessa história toda. Ou seja, é como se você fosse obrigado a beber a água. Só que antes a gente já viu o que acontecia com esse remédio, ou seja, não tá fazendo nenhum sentido tudo isso. Nós escutamos muito sobre como o Parapin não é viciante ou como seus efeitos colaterais são raros e bastante leves. Eu confirmo isso. Parapin não é viciante, ao menos não no meu caso. Porque eu eliminei ele do meu sistema já faz 2 meses e não senti nenhum efeito. Um dos efeitos colaterais de certos antidepressivos é a incapacidade de chegar ao orgasmo. Você já teve problemas de performance? Se você pudesse ter uma forma de conseguir responder essa pergunta, então deixa eu sugerir que a Parapin nunca murcha mais do que o bioterrorismo. Eu já era adulto quando o Parapin foi colocado no abastecimento de água. Durante os 2 últimos meses, desde que eu me livrei do remédio, experienciei um sentimento que eu não pude lembrar. Se você está nos seus 30 anos ou mais, talvez se lembre. É um sentimento de claridade. Seus pensamentos são claros e ordenados. Você consegue sentir a tristeza e a alegria afiadas como uma faca. E daí começa a ser ambicioso e a querer mais, escutar mais, fazer mais. Não é estar chapado, mesmo que eu me sinta com mais energia do que nos anos anteriores. Eu me sinto presente. Tá na cara que esse Parapin aí foi criado para controlar a mente das pessoas, porque se a gente for lembrar, a ideia literalmente é inibir o tesão das pessoas, porque isso também afeta a taxa de população, como foi dito tanto na notícia e também com que esse cara falou sobre os efeitos desse remédio. Ao invés de pânico espalhado ao redor e caos, a calma levou o dia no centro de Seattle e outras cidades. O FBI revelou que um ataque paro de bioterrorismo foi contido devido ao tratamento da água com o Parapin.
Eu encontrei um velho amigo meu. Ele parecia diferente de todo mundo. Estava mais saudável e afiado do que nunca. Ele me contou que não tinha tomado Parepin há 4 anos seguidos. Não acreditei no começo, mas ele foi convincente. Disse que não havia tomado desde o ataque bioterrorista no Nordeste desde 19 e que não sofreu nenhum efeito. Agora que estou sem tomar Parepin, estou começando a pensar que o bioterrorismo não é uma ameaça, mas sim uma promessa que nosso governo entrega todos os dias. E se Parepin não for um antídoto, mas sim a própria doença? Muita coisa pra pensar, mas 2019, então se considerar que o amigo não tomou remédio há 4 anos, então a gente tá em 2022, né? Pera, a conta tá errada? Não. Se ele não tomou desde 19... 19, 20, 21, 22... Ah, tá, não. Ufa, eu achei que tava... que a conta tá certa, fiquei maluco, tá. Mas, então esse cara tem um ponto. Porque, tipo, toda essa questão, assim, de... essa loucura de querer controlar as pessoas... Não sei, vai que esse cara tem uma resposta pessoal, né? No final dessa página tem o e-mail dele. E eu, né, mandei minha mensagem, vai que esse cara me responde. É o seguinte, meu amigo, fiquei interessado nesse papo aí do Parepin ser apenas uma mentira. Tu tem como comprovar se é real ou não? Obrigado pelo seu interesse. Está claro para mim que o Parepin é completamente seguro e o seu efeito é nos proteger do bioterrorismo. A administração está agindo puramente para o interesse da população. Sugerir o contrário foi uma irresponsabilidade e eu me arrependo bastante disso. Eu estou bebendo água. E você também. Acho que a gente pode considerar isso como um final ruim, né? Porque esse cara praticamente sofreu o mesmo destino daquela moça que não queria beber a água. Aí, bem... Mas uma outra coisa pra gente anotar, se a gente for contar os hífens e underlines, a gente tem 24.14.2. Então, já temos a sequência toda. A camiseta da turnê, o e-mail e por último o site. Vai ajudar em alguma coisa? Não sei. Mas tipo, se acabar nisso daqui, também é muita sacanagem. Vamos lá, mais um show da banda, dessa vez em Lisboa, Portugal, no dia 12 de fevereiro de 2007. Só que temos algo estranho. Ao invés de camisetas com letras destacadas, temos pendrives em banheiros. Isso não me cheira coisa boa. Perfeito, quando a gente leva para casa esse USB, dentro dos arquivos, né, temos uma música chamada My Violent Heart. E quando a gente vai um pouco mais fundo, né, nos metadados, a gente então descobre mais um naqueles códigos que vimos antes, 24.3.2. Então temos um início, novamente. Mas quando a gente escuta a música, no final dela tem algo estranho, estáticas, que comumente a gente não reconhece, mas eu já te explico como é que funciona isso. Se você deduziu que precisava verificar se tem algo a mais, né, a partir de um espectrograma logarítmico, então está certo. Você não faz ideia do que é isso, né? Então, deixa eu te dar um resumo simples. Um espectrograma logarítmico é basicamente uma forma de representar a variação da frequência ao longo do tempo, a partir do ponto de vista visual, e a linha de escala é a partir do logaritmo. Aí você fala pra mim, tá, não entendi nada, isso daí é grego pra mim. Então, resumindo mais e mais ainda, pode ter a chance de que tenha uma mensagem ou uma imagem dentro do áudio, como exatamente aconteceu com o que vocês ouviram ali. E quando a gente acaba analisando tudo isso, a gente encontra então essa imagem, que é basicamente uma outra representação visual do The Presence. Então assim, daqui a pouco já dá pra chamar ele pra um churrasco. Vou falar, amigo, faz o seguinte, traz a cachaça que eu já faço a carne e tá tudo bem. Ah, antes que eu esqueça, quando a gente analisa os arquivos, né, desse pendrive, a gente descobre então um novo site. Senhoras e senhores,
peguem seus cadernos, peguem seus lápis, ou se você prefere uma caneta, mas tudo bem, porque agora, agora o bicho vai esquentar, o treco vai ficar cada vez mais complicado. Então, ó, presta atenção, hein? Ó, foca em mim, foca nos meus olhos, quer dizer, não tem um olho, né? Eu sou uma tela de TV, mas presta atenção, hein? Fica de olho. Um novo começo sem medo e sem tolerância. A América renasceu novamente. Sabe o que isso me lembra? Lembra aquelas propagandas dos anos 50, 60 da família perfeita dos Estados Unidos, mas... Pô, mas pra um site... O que é isso? É propaganda vírus? Tema device? O que é isso, né? Mas a gente tem coisas novas, né? Embaixo da frase sobre a América renascer, a gente tem: esta mensagem foi trazida para você pelo US Bureau of Morality. Tá, mas e o Kiko, hein? Kiko, irmão. Eu quero mistério, eu quero coisas novas, porque se isso aqui for só um caminho sem saída, acabou, né? Não tem nada, o vídeo vai acabar aqui. Mas, fazer o quê? Porém, temos... Bem, pensa assim comigo, cola comigo. O nome do site se chama Another Version of the Truth. Então, essa imagem tem que ter alguma coisa para explicar sobre isso, né? Tipo, por quê, né? E bem, quando a gente começa a arrastar um mouse na imagem, é mais fácil você ver o que acontece. O começo do fim, sem esperança, sem chance, outra versão da verdade. Eu sei que, comparado com antes, né, é diferente do que a gente tá colocando esse mistério todo, mas se a gente for comparar as duas imagens, dá pra trazer, acho que pros dias atuais, sabe? Tantas guerras, violência, injustiça. Muitas vezes a única coisa que a gente faz é só fingir que tá tudo bem, entende? Sendo que a verdade ela é muito pior do que a gente pensava. É como se houvesse uma outra versão da verdade. Mas voltando ao nosso conteúdo de milhões, né? Quando a gente termina então e passa o mouse por cima da frase e percebe que o nosso caminho continua um pouco mais fundo do que pensávamos. Dentro desse novo site, ele tem alguns tópicos bem parecidos como se fosse o Reddit, sabe? E os nomes são muito interessantes, digamos assim. Temos os seguintes tópicos: fim do mundo, atos de resistência, policiais, aliança muçulmana, resistência violenta, opal, in memoriam, desaparecidos em ação. Bastante tópico, e dependendo de como é que vai ter em cada um, vai ser muita coisa. Então vamos um por um e vamos começar então pelo primeiro tópico: fim do mundo. Será que era um anjo? Demônio? Alien? Deus? Eu não sei. Só sei que era uma presença. Eu não sei você, mas esse início aí já é bem direto ao ponto, né? Será que esse Farlarope aí ingeriu Parapin e de repente teve essa visão? Eu não sei, mas embaixo dessa conversa temos uma outra imagem, só que em preto e branco. Porém, a pessoa que escreveu isso revela algo muito estranho. Esse usuário sendo Vox is my cowboy. Bernie, Suzy não estava sendo drogada pela água com Parapin. E um casal de turistas acabou tirando foto disso em Wallace. Ok, peraí. Berna, capital da Suíça, que tem o Lago Valency, que é um ponto turístico. A gente não estava nos Estados Unidos antes, não? Agora da América pra Europa, nos estalar de dedos. Ah, bom, então. Então, não é só nos Estados Unidos que essa parafernália toda tá acontecendo. Então, isso não é bom, porque... mais embaixo existem outros relatos de pessoas que também viram sem tomar a água benzida, ou até mesmo com remédio. Então, tudo que o cara do site da água tava falando era verdade.
Dava pra ver esse treco. Eu não tô entendendo nada. O que é que tá acontecendo? Eu vou ficar maluco. Tá. Vamos voltar ao foco aqui antes que eu perca a minha sanidade. Vendo os outros comentários, tem uma coisa que chama atenção. Se você olhar, assim, se você enfiar a cara na tela ali do computador pra ver o comentário, no comentário do Rome is Burning, atrás da data 02/10, 4 zeros, ou melhor, 10 de fevereiro do ano 0, um dos números simplesmente foi trocado. São duas situações. Ou alguém tá mudando essas datas para outras pessoas ficarem confusas e sacanear a nossa investigação, ou provavelmente pode ser aquele tal do Bureau of Morality que a gente viu mais cedo, que modificou para tentar, sei lá, contar uma história diferente. Eu não sei, mas continuando um pouco mais para baixo, a gente encontra o comentário do usuário Tchê2 que fala de uma outra pista, talvez. Você não entendeu a mensagem? É como a música diz: Used to be the leader, now comes the time to serve. Maybe we show some mercy, maybe you get what you deserve. Eu vi aquela coisa. E eu não consigo parar de rir desde então. A porra da presença. Então isso é letra de uma outra música que deve ter sido vazada pela banda, né? Eu não sei, mas a gente tem uma coisa nova para adicionar no nosso quadro de pistas. Quando a gente continua ali, temos um outro comentário feito pelo usuário Sunset Claus, que a gente finalmente podemos ter, né, meio que um testemunho de alguém que teve a visão quando encontra pela primeira vez o The Presence. Eu tô limpo, sou inteligente, tô fora do Parepim. Eu não uso muitas drogas, não acredito em Deus, fantasmas e aliens, mas eu vi. 2 dias atrás, enquanto eu tinha acabado de sair do meu turno, aquela coisa apareceu uns 3 blocos na frente. Quando tudo terminou, eu tava chorando igual uma criança de 4 anos. Ainda mais que eu tinha me mijado por completo. Eu não fui a única pessoa que viu aquilo. Uma amiga do meu trabalho também olhou para aquilo e disse que era um anjo. Eu tenho certeza que não era, mas o que quer que seja, tá vindo agora. Ele tá puto com a gente. Tirando o fato até que desnecessário que o Sunset Claus literalmente se mijou quando esse evento aconteceu, a gente entende então que o The Presence é parecido, até mesmo igual, a 2 caras em cima de uma moto que chegam em você pedindo seu celular sem devolução, né? Porque acontece. Mas se a gente fizer então uma linha do tempo dessa história toda, a gente tá, digamos que talvez no dia 4 de fevereiro do ano 0, que foi modificado para o dia 10. Tá, tudo bem, a gente releva essa parte. Mas então, em um dia, turistas que estavam na Suíça conseguiram tirar uma foto do The Presence sem precisar tomar Parepim ou a água que tá modificada com Parepim. Além de que não é só nos Estados Unidos que a gente presenciou isso. Pode acontecer aqui na nossa pátria amada Brasil. É provável, mas vai que The Presence chega aqui, daí os 2 caras em cima do moto falam perdeu e eles acabou, né? Nunca se sabe. Seguindo então pro outro tópico que se chama atos de resistência, a única coisa, na minha opinião, que é mais importante e que também chama a atenção é um post feito pelo usuário Be The Hammer, onde tem uma foto de beisebol e nele tá escrito: isto é um ato de resistência. Seguinte, ali fica um pouco estranho, né? Mas a palavra resistência tem alguma coisa pra gente, só que a gente vai segurar um pouquinho essa informação pra mais tarde. A gente ainda tem mais 5 tópicos para verificar as informações, então a gente vai continuar com policiais da criança muçulmana. Antes da gente continuar, eu vou ter que quebrar a sua imersão outra vez e eu peço desculpas por isso. Mas o conteúdo a seguir, ou melhor, um dos áudios que a gente vai escutar, ele é inspirado em um caso real que aconteceu. O que rolou foi o seguinte: no dia 14 de novembro de 2006,
Um aluno da Universidade da Califórnia em Los Angeles, ou UCLA, como é utilizado, chamado Mostafa, foi para a biblioteca da universidade para estudar para suas últimas provas por volta das 11h30 da noite. Porém, um funcionário que estava trabalhando como segurança acabou pedindo um cartão de identidade, o que nas regras do campus não precisava. E foi aí que as coisas começaram a ir de mal a pior, porque o segurança chegou a ameaçar Mostafa, queria ligar para a polícia da universidade. Mostafa disse então que precisava fazer isso, já que os policiais iriam ficar, provavelmente, do lado do aluno, porque o segurança estava cometendo um crime de discriminação devido à sua etnia, que vinha do Oriente Médio. Porém, quando os policiais chegaram, tudo virou uma bagunça. Simplesmente algemaram o aluno, sem nem perguntar o que estava acontecendo. E como forma de protesto, ele sentou no chão, ainda algemado, representando o jeito que a universidade estava tratando o rapaz. Porém, um dos policiais 5 vezes com uma arma. Tudo isso enquanto estava amarrado com as algemas de plástico. O incidente foi gravado e publicado na internet. Mais tarde, Mostafa, então, entrou com processo judicial contra a UCLA e venceu, ganhando ao todo $220 mil do caso. Outra vez, eu peço desculpas por interromper a imersão, mas voltando ao assunto principal, no post principal a gente vê que o usuário AVT092 menciona sobre um áudio que veio até ele, junto com uma descrição do mesmo. Isso veio até mim. A polícia invadiu a casa de um cara aleatório e desceu o cacete na criança dele. Saca só o que rolou. E espalhe isso. As pessoas precisam saber o que aconteceu. So the cops are breaking up another dangerous right? Only there was a kid in the room when the SWAT team busted in, and she was on a cell phone. I got that file, and now so do you. Here's another version of the truth. I don't know. Just watch TV, I guess. You can come over if you want. I mean, I'm not gonna do anything yet. I'm down! One male, some kid. Looks like the son. Your dad runs a mosque. The imam. And we know he's supposed to have a very important meeting today. Who is that with? I don't know. We have video of a known radical at the last service, so I'm asking you again, who is he meeting? I don't know, asshole. What did you say? You got something to say to me, punk? Huh? Say it now. Say it again. Say what you said. Look! The fucking Sunday school straggler went to the Church of Plato. Nobody arrested his You liar! We don't. Sorry! He didn't do anything! Where's your dad? Please stop! Hey! Hey, look at me! Shit. Hey, kid! Hey! Can you hear me? One juvenile male assaulting an officer. What's the dude? We're gonna need an EMT. No hurry. Se a gente for comparar com a situação do Mostafa, foi até que parecido quando a gente vai olhar mais por esse viés de violência policial. Mas uma coisa que a gente pode considerar importante é que no áudio No Hurry, o jovem menciona um tal de Church of Plano. Bem, se tiver um site, estamos no lucro. Mas a gente deixa isso para depois porque temos mais tópicos ainda para olhar, né? Porque a gente já tá no terceiro, ainda faltam 4. Então, vamos lá, né? O tópico, né, desse relato policial termina por aqui e a gente então vai pro próximo, que se chama Resistência Violenta.
Mais uma vez, como sempre, a primeira coisa que vai chamar atenção é o primeiro post. Só que dessa vez, o usuário AVT001 não tá nada feliz com o que aconteceu. Vocês estão falando sério? Isso aqui é puro assassinato, escutem! A gente precisa falar sobre isso. Esse cara é doente, caralho! Test. In the old days, if you shot a government spokesman, at least you knew it would get on TV. It was more than one media outlet. They competed to cover news. Today, you gotta start with something the administration has to broadcast. Step one, grab as much attention as you can for as cheap as you can. Misses up the fastball. Did you see that commercial we did for the president? He had been thinking of me. I did. Christ. Step two, deliver the message. Used to be a sniper, 105th Airborne Crusaders. Amen. Step three, punishment. These people need to know if they get on camera and they lie to America, they're going to pay a price. Assim, temos muitas coisas, né? Primeiramente, esse cara é traumatizado, né? Socorro! E, nossa, isso aí foi tenso, não dá pra mentir, né? Mas, seguinte, só pra salvar você de uma extensa conversa sobre política, a discussão literalmente gira em torno do que a gente escutou o áudio. E se a gente for conectar, né, algumas coisas, quando a gente for lembrar, né, a gente lembrando agora, que tem uma foto em um outro post que é sobre um tal de Bider Hammer com um campo de beisebol. Então já temos a identidade do nosso querido, né? Então, interessante. Então, mas, só que assim, outra coisa, né? Uma coisa que a gente tem que anotar é o seguinte, parece que a gente tem mais uma nova entidade, digamos assim, entidade governamental, eu acho, né? Esse tal de 105th Airborne que esse cara falou. Então, nosso querido Bider Hammer foi um militar tem quanto tempo, né? Então, temos muita coisa. Neste momento, nós temos 4 coisas para teorizar no próximo vídeo. Eu sei. Parar neste momento é muito chato. Mas ó, dependendo do dia que você estiver vendo este vídeo, a parte 2 já foi lançada. Porque, né? Só pra você ter ideia, episódio 2 e 3, os roteiros, né, do episódio 2 e 3 já estão escritos. Só falta gravar, editar. Coisa do YouTube, né? Gravar, editar, dublagem, equipe, um monte de coisa, né? Fazer o quê? Mas uma coisa que eu quero ter certeza é trazer a melhor qualidade possível para vocês. Então assim, não importa quanto tempo demorar, eu quero trazer algo muito bom para vocês. Eu quero agradecer então a Mabel, do servidor oficial de Nine Inch Nails Discordance, por ter criado o projeto Hour of Arrival. Escreve nos comentários, thank you Mabel. Vai ser muito legal esse reconhecimento. Além disso,
créditos para Trent Reznor, Rob Sherman e 42 Entertainment por terem criado o RG. Porque, né, se não fosse por eles, este vídeo não estaria existindo. Então, os caras são muito incríveis. Todos os links do projeto estão na descrição se você quiser acompanhar um RG comigo na sua casa. Pode participar, não tem problema, beleza? Lembre-se, tem muita coisa. A gente vai investigar horrores, temos muita coisa, mas olha, tenho certeza de uma coisa: a televisão sempre esteve ligada.